Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade 1080 AM. Eu sou o Fernando Ávila, mestrando em etnomusicologia, e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Por isso peço, padrão, um lugar para posar. Coordenação geral e direção, professor Reginaldo Gil Braga, e equipe de apresentadores do Etnomus URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, formado por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música da URGS e pesquisadores associados. Hoje teremos como tema de discussão e audição os irmãos Bertucci e a música regional de baile no Rio Grande do Sul. Tema este que foi abordado por mim em minha monografia apresentada como trabalho de conclusão do bacharelado em música popular nesta universidade, sob a orientação do professor Dr. Reginaldo Gil Braga. Tenho a satisfação de estar acompanhado aqui no estúdio de um convidado especial. Saúdo a presença de Daltro Bertucci, ele que vai interagir conosco durante o programa e contar um pouco sobre a sua trajetória na música, bem como a de seu pai, Oneide Bertucci, e de seu tio, Adelar Bertucci. Olá, Daltro. Olá, Fernando. Olá, professor Reginaldo. Ouvintes, a minha saudação. Uma boa noite. Então, seguimos hoje com o tema da Oneide Bertucci, Adelar Bertucci, eles que formaram a primeira dupla, talvez a primeira dupla, na fonografia da música regional do Rio Grande do Sul, com um dueto de acordeon, né? Muito presente hoje na música de baile, essa formação. Vamos falar um pouquinho então sobre essa trajetória e também depois sobre a sua participação. Para quem não sabe, Oneide e Adelar Bertucci formaram ao início da década de 1940 e início dos anos 50, esse que foi um dos primeiros duetos de acordeon que se tem notícia na música regional do Rio Grande do Sul. Eles que muito influenciados foram pela música de gaita ponto da Serra Gaúcha, dos acordeonistas, e de onde eles provêm, não é mesmo? Da Serra do Rio Grande do Sul, a região que naquela época pertencia ao município de São Francisco de Paula e que hoje pertence ao município de Caxias do Sul, mais precisamente em São Jorge da Mulada, no distrito de Criúva, e também muito inspirados pela música caipira e platina, né, que eram veiculadas pelas rádios Tupi e Rádio El Mundo de Buenos Aires, a Rádio Tupi de São Paulo, né? Então eu convido agora para a gente poder dar um pouquinho do exemplo desse tipo de música aos nossos ouvintes, Daltro. Vamos ouvir a música Casamento da Doralice, gravada em 55 pela dupla no disco Coração Gaúcho. Perfeito. O Casamento da Doralice foi o primeiro bugio que é um ritmo tipicamente do Rio Grande do Sul, né? É o único ritmo que pertence ao Rio Grande do Sul, né? Das músicas regionais. Foi a primeira gravação de um bugio foi exatamente o Casamento da Doralice. Muito bem. É. Vamos ouvir então? Vamos ouvir um pedaço do Casamento da Doralice, que tem uma parte inicial que ela é falada. Depois, sim, então, que vem o solo dos acordeões. Mas então, che, te lembra quando casou a Doralice? Não, mas é certo poder fazer uma barbaridade de tempo. A Doralice era aquela moça gorda que morava no Rincão da Mulada, 88 quilos. Bom peso. Que no dia do casamento foi fazer uma gauchada e fez o maior fiasco do mundo. Casou com Zé Taquara, um corredorzinho de carreira. 44 quilos. Neto do velho Aparício, isto.
que quis fazer uma arrojada pra tapar o fiasco da Doralice, ele levou a rodada mais feia desse mundo. Quando o vivente levantou, tinha passado as 2 esporas pra um pé só. Olha, puxa, senhor. Agora o fandango deu o maior do mundo. O gaiteiro, de vez em quando, de um bugio, passava por um contrapasso e não fartava um cantador pra lhe ajudar. Os irmãos Bertucci surgiram então numa época concomitantemente com a criação dos primeiros CTGs e com a fortificação do movimento tradicionalista gaúcho, que surgiu através das pessoas de Paixão Cortes, Barbosa Lessa, e que esse ambiente de música de baile propagado então pelos CTGs se transformou no carro-chefe então do trabalho dos irmãos Bertucci. Se pode dizer que um mercado que se abriu, que foi os CTGs e festas de interior, festas de igreja. Daltro, poderia contar pra gente um pouquinho sobre esse campo de atuação dos irmãos Bertucci, no qual você também esteve presente na década de 60 e 70? Perfeito. Então, na década de 40, os irmãos Bertucci, eles estavam recém formando a dupla, né? E quem tocava era somente o Oneide Bertucci, um dos irmãos, o mais velho, meu pai, né? Ele tocava sozinho. Formou uma dupla com violão e tal. Enquanto o Adelar, que era 10 anos mais novo que ele, ainda estudava. Começou a estudar acordeon com o professor Leonardo Caff em Caxias. E mais adiante, então, que formou a dupla de acordeonistas. Inicialmente, Oneide Bertucci tocava sozinho. E eles tentaram várias vezes gravar discos em São Paulo sem sucesso. Eles foram só conseguir em 1955 no Rio de Janeiro. Foi quando então eles tiveram o sucesso que começou exatamente nessa época. E nessa época eles conheceram o Mário Mascarenhas. O Mário Mascarenhas ele era o dono de uma academia de acordeões. E tem um registro, até eu tenho lá em casa esse registro, que uma ocasião ele fez uma apresentação no Rio de Janeiro
com 1.000 acordeonistas. Dá para acreditar uma coisa dessa? O tamanho era... Imagina só, a aceitação do acordeão era enorme, né, naquela época. Todo mundo queria ouvir e tocar o acordeão. Isso se deve também ao fato daquela época, anos 40, 50, o estrondoso sucesso de Luiz Gonzaga na música brasileira também, não é? Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul, antes disso, teve o nosso saudoso Pedro Raimundo, né? Exato. Pedro Raimundo foi o precursor dessa nossa música regional, ele tocando sozinho. Os irmãos Bertucci foram os pioneiros em dupla de acordeonistas. Isso que se pode afirmar. Sim. E sobre essa relação com o movimento tradicionalista gaúcho, com os CTGs, essa atuação deles nos bailes dos CTGs, o que você pode dizer sobre isso, essa parceria que foi feita, não uma parceria oficial, mas acabou unindo, conciliando o útil ao agradável, né? Surgia um movimento e esse movimento precisava de uma música que veiculasse, que retratasse os preceitos que esse movimento prezava. E os irmãos Bertucci surgiram nessa mesma época, cantando as coisas do interior, cantando a vivência do homem rural. Pode dizer para nós como é que se deu isso, como é que eram os bailes nos CTGs? Inicialmente os irmãos Bertucci, quando começou a divulgação em grande escala e nas rádios das músicas deles, eles eram muito solicitados para tocar, mas eles tocavam mais em clubes do interior, em salões de baile, salões de festa, porque os CTGs nessa época, no início da década de 50, não eram muitos. Uhum. Então não foram os CTGs, não foi nos CTGs que eles tiveram o maior mercado de trabalho nessa época, né? Com o desenvolvimento do movimento tradicionalista, que se formaram CTGs por toda a parte, dizem que tem um CTG no Japão hoje, né? Imagina só. E nos Estados Unidos a gente sabe que existe CTGs até lá. Sim. Né? E no exterior existe muitos CTGs. Onde os gaúchos vão e eles acabam fundando um CTG. Mas isso aí é uma coisa mais recente. Antigamente, no início, nos primórdios, não era assim. Não tinha muitos CTGs que pudessem fazer os bailes com os irmãos Bertucci, não. E nesse início de carreira, nas gravações, nas primeiras gravações de 55, 56, os irmãos Bertucci gravaram muitos temas que eram registros do folclore, né? Recolhidos do folclore pela dupla, né? Perfeito. Assim como consta nas contracapas dos discos. Eu sugiro da gente ouvir agora um registro desses que os irmãos Bertucci fizeram, do Shot de Laranjeira, que naquela gravação foi constado no contracapa somente com o nome Laranjeira. Sim. Mas que depois foi regravado, foi gravado por muita gente e hoje em dia é conhecido por Shot Laranjeira. Perfeito. Essa é uma música folclórica que ela é tocada em toda a região sul do Brasil, não somente no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também, né? Sim. Era muito tocada essa música. E eles recolheram e fizeram essa gravação bem interessante de 2 acordeões nessa época e divulgaram então o Shot Laranjeira. Muito bem. Vamos ouvir então Shot Laranjeira com os irmãos Bertucci.
Esse é o Músicas do Mundo na Rádio da Universidade. Eu sou Fernando Ávila e estou aqui no estúdio acompanhado por Daltro Bertucci. O meu trabalho sobre a dupla, realizado como um término da graduação em música aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu abordei a trajetória dos irmãos Bertucci dentro da música regional do Rio Grande do Sul. Em música, o regionalismo tem sido empregado no Rio Grande do Sul para designar composições baseadas em temáticas rurais e gêneros considerados tradicionais. A etnomusicóloga Maria Elizabeth Lucas desenvolveu pesquisas sobre o movimento de música nativista no Rio Grande do Sul e versa da seguinte forma sobre o regionalismo gaúcho. Abre aspas. Com efeito, a forma do regionalismo gaúcho, propagada pela estrutura CTG-MTG, e aqui eu abro um parênteses para explicar a sigla, CTG, Centro de Tradições Gaúchas, e MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Seguindo, constitui uma construção ideológica, da qual alguns elementos se mostraram mais poderosos do que outros. De fato, parece que as representações da cultura gaúcha, formuladas pelos intelectuais locais na virada do século, que correspondem às ideias mais comuns encontradas na literatura sobre pastoralismo, foram incorporadas ao imaginário social local. Por conseguinte, estes são também os tropos mais frequentemente reproduzidos na versão contemporânea do regionalismo, o movimento nativista. Fecha aspas. Bom, a gente tem no início da década de 40, como você bem ressaltou anteriormente, Daltro, o Pedro Raimundo, um gaiteiro da cidade de Maruí, Santa Catarina, ele que veio para Porto Alegre, trabalhou nos bondes da Carris, tocou no conjunto Quarteto dos Tauras, no Jazz Cruzeiro, em Porto Alegre, e rumou para o Rio de Janeiro em busca de mais oportunidades de trabalho e fez um sucesso nacional com a música Adeus Mariana, apresentando-se na Rádio Nacional com as vestes, os trajes, as pilchas, a pilcha gaúcha, né? Bota, bombacha, chapéu, conhecido também pela alcunha de Gaúcho Alegre do Rádio, e que também, segundo o depoimento de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, acabou influenciando Luiz Gonzaga alguns anos mais tarde, a tocar com as vestes de cangaceiro. Ele, Luiz Gonzaga, que naquela época se encontrava no Rio de Janeiro, tocando na noite, tocando em boates, tocava com smoking e, a partir de ter visto Pedro Raimundo tocando, passou a tocar com os trajes nordestinos. Você bem falou antes de Pedro Raimundo, irmãos Bertucci, e o Pedro Raimundo também acabou influenciando um pouco os irmãos Bertucci. Com certeza. O Pedro Raimundo era... A música do Pedro Raimundo é a música que se ouvia na época, né? E eles acabaram tocando bastante músicas do repertório do Pedro Raimundo, sendo a Saudade de Laguna, né? Uhum. Músicas bem populares, bem conhecidas ainda hoje. E o Pedro Raimundo influenciou demais também os irmãos Bertucci. Muito bem. Vamos ouvir então, para dar um exemplo para o ouvinte que não conhece um pouco de Pedro Raimundo e da sua musicalidade, vamos ouvir o shot Adeus Mariana. Olha a Mariana aí, pessoal! Nasci cá na cidade, me casei na serra com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela, eu disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. Eita, mulher miserável! É mulher que briga com qualquer homem, amigo. Mariana tem bigode, mulher de bigode não é pagode mesmo. É gaúcha de verdade, de 4 costados, usa chapéu grande, bombacha e espora. Eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana, que eu já vou me embora. Eu adivinho, Mariana, nunca na vida que eu me casava contigo. Eita, mulher tem marva. Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama, ensilhou o tordilho e saiu campo afora. Eu fiquei danado e saí dizendo adeus Mariana, que eu já vou me embora. Eu adivinho, Mariana, nunca na vida que eu me casava contigo.
baião. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era desta vez que eu daria o fora. Segurou a soiteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana que eu não vou me embora. Eu não quero dizer que a Mariana me batesse, mas quase. Também se ela batesse, ninguém tinha nada com isso. É, não é, rapaziada? Quem tava apanhando era eu mesmo. E ela desangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa, jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo, adeus Mariana que eu já vou me embora. Os irmãos Bertucci gravaram aproximadamente 10 discos dentro destes 10 anos de atuação no mercado da indústria fonográfica, de 1955 até 1965. Em 1965, a dupla se separou e Adelaide Bertucci, 10 anos mais novo que o Neide, foi formar um dueto, após certo tempo, com o acordeonista também de Caxias do Sul, Itajaíba Matana, formando a dupla Os Cobras do Teclado. E o Neide Bertucci passou a tocar acompanhado pelo seu filho Daltro e depois também com Paulo Siqueira, também membro da família Bertucci. Daltro, por favor, nos conte como é que foi esse início da sua trajetória dentro da música, acompanhando o seu pai, o Neide Bertucci. Pois não. Então, eu era estudante de engenharia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde estudei e fiz a minha formação. E entrei no ano de 1964. No ano de 1965 foi quando a dupla se desfez, os irmãos Bertucci. E o Oneide Bertucci não queria, nem podia porque ele gostava, ele não queria parar de tocar. E ele então passou a procurar um companheiro para formar dupla com ele. Fez vários testes, fala com vários músicos, vários acordeonistas. Um deles, bastante conhecido aqui no Rio Grande do Sul, é o Gildinho dos Monarcas, que ele, humildemente, até hoje ainda fala que ele foi fazer um teste na casa do Oneide Bertucci, em Caxias do Sul, e o Oneide disse para ele que ele tocava muito bem, mas ele não tinha as características, o estilo dos irmãos Bertucci para formar dupla. Só para citar este exemplo, ele andou procurando e testando outros acordeonistas e não ficou satisfeito. Até que, numa ocasião, que eu tive que tocar um baile com ele na cidade de Cruz Alta, eu falei para ele, olha, a única pessoa, músico, que conhece o repertório dos irmãos Bertucci de trás para diante, decore e salteado, está aqui na sua presença. O que ele me respondeu, não, tu tens que te formar na tua escola de engenharia, tu não pode se desviar dos teus estudos. Mas nessa ocasião, a gente entrou num acordo e nós acabamos então formando a dupla Os Bertucci. O Neide, meu pai e eu. E depois de um certo tempo, se agregou o Paulo Siqueira? Bom, depois que eu me formei engenheiro eletricista, eu procurei atuar na profissão que eu tinha estudado, evidentemente, né? E então a minha saída do conjunto dos Bertucci, ela foi programada. Nós convidamos o Paulo Siqueira, que é primo do Oneide Bertucci Siqueira, né, para atuar conosco. Então nós atuamos os três juntos durante um ano. Período suficiente para ele assimilar todo o repertório, o estilo, etc. E foi quando então eu me desliguei e fui trabalhar como engenheiro eletricista. Você gravou com seu pai quantos discos, Daltro? Eu gravei apenas 3 LPs. E 2 desses LPs são chamados Cancioneiro das Coxilhas, não é mesmo? A dupla a gente... exatamente, desculpe. A gente batizou os LPs de O Cancioneiro das Coxilhas. Os Cancioneiros das Coxilhas, exatamente. Então vamos aproveitar o ensejo
E vamos ouvir a música Cancioneiro das Coxilhas? O Cancioneiro das Coxilhas é a música mais característica da dupla dos irmãos Bertucci, porque eles eram os cancioneiros das coxilhas e gravaram essa música em 1956. Vamos ouvir então. Quando eu saio a cavalo, montado no meu bairro, cortando as coxilhas, eu não acho atrapalho. A gaitana garota, pois eu aí sempre tenho, vou dizendo que saio, só não sei é quando eu venho. Atravesso as canhotas só na marcha troteada e numa boa sombra eu faço a cesteada. Eu abro a minha gaita e dou uma cantada, de coxilha em coxilha só se ouve a toada. E quando é de tardinha que o sol já vai entrando na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu vou gritando, é o cancioneiro das coxilhas, e aqui aí vai chegando. Quando os galos cantam no romper da madrugada, lidando na mangueira, junto com a pionada, tomando um bom amargo, no pai eu jogo a encilha e alegre se me espelho o cancioneiro das coxilhas. Esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da Universidade. Eu sou Fernando Ávila e estou aqui acompanhado por Daltro Bertucci. Adelaide Bertucci foi um dos primeiros, se não possivelmente o primeiro aluno, do italiano Leonardo Caffi, que ao final da década de 40 se estabeleceu na cidade de Caxias do Sul. Ele que introduziu aqui no Rio Grande do Sul e possivelmente no Brasil o método para acordeon muito famoso, utilizado pelos acordeonistas, que é o método Anzaghi, e formou escola na região, sendo professor inclusive de Daltro Bertucci, não é mesmo? E os irmãos Bertucci, quando foram para o Rio de Janeiro, tiveram um contato muito grande com diversos artistas, tanto do samba, do baião, enfim, Rio de Janeiro era um polo, um centro cultural do Brasil naquela época, não é mesmo? Então eu peço para o Daltro falar um pouquinho dessa coisa do estudo muito presente nos irmãos Bertucci. Sempre valorizaram muito a questão da teoria, da partitura. Como é que se deu isso, Daltro? Veja só, o Neide Bertucci, meu pai, ele não chegou a frequentar uma escola de música, mas ele aprendeu música. E o meu avô, pai do Neide Bertucci, o Fioravante, era músico. Escrevia suas partituras para a banda de música que tocava. Então é uma família de músicos que estudaram e que liam partituras musicais. E, inclusive, eles tinham um gosto pela música erudita, fizeram gravações, tem gravações deles com trechos de ópera, música erudita. O professor Leonardo Caffi foi fundamental, porque ele era exigente, ele só, evidentemente, que formava seus alunos numa escola de música com leitura de partitura, essa coisa toda, solfejo. Foi como eu estudei e a Adelaide Bertucci estudou com o professor Leonardo Caffi. Muito bem. Então, além do estudo de música erudita, os irmãos Bertucci também tocavam muito choros, né? Muito samba campeiro, que é um gênero que eles criaram. E no Rio de Janeiro acabaram tocando também com o Regional do Canhoto, nas primeiras gravações. Vamos ouvir agora, para ilustrar um pouco disso, um choro
Tangará na Dança, da compositora Lina Pesce. Esse choro que foi gravado em um disco instrumental pela dupla Irmãos Bertucci, contendo milongas, peças, como você reiterou anteriormente, do Verdi, Aida de Verdi. Então, vamos deixar o ouvinte com a música Tangará na Dança. Após a audição dessa música, nós vamos nos encaminhando para o término do programa Músicas do Mundo, e eu faço aqui uma pergunta final ao meu convidado, Daltro Bertucci. O que você acha do atual momento da música regional de baile no Rio Grande do Sul, Daltro? Eu acho o seguinte, Fernando, a música regional, ela sofreu assim bastante modificação em relação a isso que nós estamos conversando hoje, que é a música dos Irmãos Bertucci, que foram os pioneiros nessa música de baile. Isso se deve a vários fatores, a gente poderia citar muitos deles. Começou com a Califórnia da Canção, depois vieram os festivais, etc. e tal. Hoje, a gente observa uma quantidade muito grande de conjuntos regionalistas de música gaúcha no Rio Grande do Sul. Tem conjuntos muito bons, existe uma safra de acordeonistas novos, espetacular, garotos tocando acordeon de uma forma maravilhosa. Isso aí dá uma esperança de que nós vamos continuar com um padrão muito bom de música regional daqui para frente. Nós temos que salientar o seguinte: a música dos Irmãos Bertucci, ela teve, no meu ponto de vista, uma continuidade através de um conjunto de um músico bastante conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que é o Hélio Xavier, Hélio da Rosa Xavier, que seu nome artístico é Porca Véia.
Ele foi o continuador e continua sendo o seguidor da música dos irmãos Bertucci. Todos os trabalhos que ele e agora o conjunto dele faz de gravação de CD sempre tem, no mínimo, uma ou duas músicas dos Bertucci. Muito bem. Então eu agradeço a sua participação, Daltro, no programa de hoje. E o Músicas do Mundo fica por aqui. Eu sou o Fernando Ávila na locução e o programa teve a produção do Etnomus URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina. Coordenação geral do professor Dr. Reginaldo Gil Braga e apoio de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Até a próxima edição, na segunda-feira, às 20h30. Ficamos com a música O Tropeiro, dos irmãos Bertucci. Pelo grito se conhece, vem lá longe o tropeiro. Já se ouvia a boiada e as batidas do sincero, a tropa vem se espalhando, vem seguindo o madrinheiro. E lá no coice da tropa, sempre alegre e altaneiro, junto com a pionada, vem gritando o tropeiro. Era bom, era bom. E na costa de um capão ou na beira de uma guada, o tropeiro encosta a tropa para fazer a cesteada, tirando de uma bruaca a chaleira enfumaçada, o saco de revirado, carne gorda bem charqueada. Costa a tropa, sanfona, Chico, e vem a tomar um chimarrão. Que nada, pai, a saudade no meu coração. Não entra a boca da noite, contando suas gauchadas, em cima de seus pelegos, vai deitando a pionada. No romper da madrugada, cantando a sua toada, se ouve o grito do ronda, botando a tropa na estrada. Era bom, era bom, era bom. E o tropeiro vai-se embora, seguindo sua jornada. Só o rastro da tropa fica pela estrada empoeirada. Era bom, era bom. Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.